O silêncio, às vezes, no princípio, é algo glorioso. Graça e paz. Nessa noite gloriosa, 180 dias agraciados por essa campanha, conhecendo e prosseguindo conhecendo o Senhor em Jesus Cristo. A bondade de Deus manifesta, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, está no meio de nós, o trono do nosso coração, os tabernáculos de Deus em Cristo. Graça e paz, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus a ouvir e a receber a semente da palavra de Deus, as promessas de Deus, a qual nós vamos fazê-las acontecer por escolha em Cristo, com Cristo e para Cristo. Amém? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A palavra de Deus declara que nós fomos chamados às primícias de Deus, os homens, a humanidade. Deus ama tanto, a sabedoria é para servir-nos, o temor a Deus. A sabedoria que estava desde o princípio com Deus, em Cristo, em tudo quanto o Senhor falou, a palavra de Deus, e tudo passou a existir. Jesus Cristo herdou do Pai a herança, a plenitude, porque o Pai leva-nos ao Filho e o Filho leva-nos ao Pai. A grandeza da Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos alcance nessa noite, para que a glória do Senhor se manifeste sobremaneira. O dia se foi, a tarde se foi, o dia começou a partir da noite, porque o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Que o Senhor nos renove a partir de agora, que já estamos caminhando para o amanhecer. Que a glória de Deus nos assista, que nós entendemos que o Senhor, Ele é o bispo da nossa alma, Ele é o nosso pastor que pastoreia nosso coração pela palavra de Deus. E para isso nós recebemos a loucura da pregação e levamos a palavra de Deus que nos traz sucesso, alegria e renovo. Que nessa noite nós viemos receber da parte de Deus nessa campanha, conhecendo o que Deus, o trono dele é equidade e que não há mal nenhum em Deus, ele é todo bondade. E que o nosso coração venha a ser transformado, virado com a chave da palavra de Deus e nos faz enxergar aonde estamos andando, a qual caminho. Porque se é no caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, tudo vai nos bem. Quando nós escolhemos ao Senhor, nós escolhemos a bondade de Deus. Quando escolhemos não ser vítimas, mas vencedores. Não ser mais os ofensores e nem os ofendidos, porque somos perdoados por Deus. E quando Deus faz assim na nossa vida, nós vamos deixando aquilo que antes achávamos que era segurança, que era bondade. Mas o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. É o que você faz aos santos, à casa do Senhor, é a justiça, é o dar e receber. Jesus que nos ensinou a coragem da justiça é Ele é a justiça. Jesus nos ensinou, Ele nos exemplificou a bondade de Deus. Que nessa noite nós viemos nessa campanha receber tudo quanto o Senhor está falando e peneirarmos. O Deus que nos fez em multidões, o corpo de Cristo bem ajustado, com a cabeça que é Cristo, na cabeça de quem Deus escolheu e no coração para se manifestar a sua palavra. Está um vasinho de barro molhado pelo Espírito Santo, na sabedoria de discernir aquilo que é bom de Deus e aquilo que é lícito, nós deixamos ilícito, assim digo, consertando a palavra. Aquilo que é ilícito nós deixamos e queremos aquilo que é lícito. Nós somos edifício de Deus. Mais do que edifício feito pelas mãos dos homens, que são coordenados pelas ideias e planos e tudo aquilo que Deus nos dá, nós é que estamos sendo edificados em Cristo para morarmos no céu, o lugar incorruptível, a Jerusalém celestial. Deus nos chama para a bondade de Deus. A bondade de Deus é muitas vezes o sofrimento de negarmos a nós. Como a palavra de Deus diz que o amor tudo suporta, tudo crê. O amor de Deus que é mais do que as profecias, o falar em língua. O amor de Deus que é o vínculo da perfeição de Deus possa habitar em nós. Se temos esse amor, estendemos para o próximo. E tudo aquilo que alguém faz que não é lícito, se estamos na licitude da bondade, dos conselhos de Deus, nós queremos estar sempre. Que não entramos em concordância e não atrapalhamos o justo na porta. O justo está pregando a palavra, ministrando, falando todo o bem de Deus. E nós precisamos, porque Deus tudo fez pela palavra. A palavra que sair da nossa boca, ela rodia e ela volta. A palavra de Deus, ela rodia. Da onde ela sai, ela volta aonde ela estava. Que o Senhor nos dê força e poder para cumprir tudo aquilo que está escrito, porque se eu tenho dúvida, está escrito.
Se eu tenho dúvida, eu busco a resposta de Deus. Se eu tenho dúvida, eu busco de Deus. Eu escuto, porque Jesus falou: escutai, ó Israel. O primeiro mandamento: ouve, ó Israel. O Senhor é o único Deus. Ele é o nosso Deus, ele é poderoso e glorioso para fazer muito mais que pensamos, se for o poder dele operando em nós. E pedimos conforme a vontade de Deus. O Deus poderoso que nos ensina a pedir, a perguntar, nos ensina a falar e dar resposta. Nós damos a resposta uns para os outros, até no olhar, até no vestir, no calçar. Aqueles que estão em Cristo conseguem entender. O que está de fora manifesta o que está de dentro. E que nós somos renovados agora. Nós somos como uma árvore que produz novos rebentos na mesma árvore. Quando eu olho para as folhas, eu fico maravilhado que todos os dias que Deus me põe de frente para as árvores, eu vejo que quando Deus sopra um vento, aquelas folhas que já estão secas, elas caem e voam. Elas já passaram da praticidade, já não servem mais e já dão lugar a outras. Assim sejam os nossos pensamentos que antes davam lugar a tantas coisas que queríamos e hoje nós damos lugar a Deus. Que nessa noite você venha dar lugar a Deus. Que as folhas velhas que estavam e que a poda venha trazer rebentos na sua própria vida e produzir frutos para o reino de Deus com sementes. E deixarmos um legado, não uma herança, mas um legado daquele que Deus fez. Olhamos para o marceneiro, pode ter 10 filhos, mas um ali vai seguir e exercer a profissão do pai. É algo glorioso. Alguém que tinha todas as coisas para não servir naquilo que é lícito, passa a servir naquilo que é lícito, porque é adotado. Os filhos adotados são uma bênção, porque os adotados em Cristo, a posteridade em Cristo, ela cresce. Os filhos legítimos que vão seguir o nosso legado, ou os filhos adotados, a posteridade de Cristo, que vão seguir nosso legado, são importantes. Filhos e filhas são importantes, porque são a semente de Deus na nossa vida. O Deus que faz grandes coisas acontecer a partir daquilo que é lícito, mas também nos permite comer antes mesmo de plantar, e depois temos que fazer, porque a lei de Deus, ela faz assim. Aquilo que escolhemos, nós vamos juntando as pessoas ao nosso redor e tudo que funciona. Ontem eu falei: Senhor, eu queria assistir um filme que fala das grandezas do Senhor. E de repente Deus me levou a algo grandioso, um lugar onde havia 3 pessoas que precisavam de se perdoar, 4 na verdade. E que aconteceu um processo de Deus, porque Deus trouxe todo mundo de volta e pôs no mesmo lugar para que havia um processo. Agora é tempo de Deus não trazer mais ninguém para o lugar, mas os que estão arregados na árvore é que vão ser rebentos novos, que vão produzir frutos e sementes para que o reino de Deus seja glorificado. Tem coisas que já foram tiradas, secaram, como o galho que foi cortado por inteiro, rente ao tronco, e que já não mais produz, porque já foi lançado ao fogo. Nós viemos ser, como Jesus disse lá, escreveu e deixou escrito pelos profetas, regidos pelo Espírito Santo de Jesus Cristo, que a videira verdadeira é Ele. Nós viemos estar nele, mas nós produzimos através dele, crescemos uma árvore para a glória de Deus, somos plantados na casa do Senhor, sem congregar, sem estar juntos, sem estar em comunhão. Impossível receber aquilo que é lícito, porque o mundo tudo diz que você pode tudo, e Deus falou pode mesmo, mas que tudo é lícito. Vai dar licitude a todo o bem de Deus, mas aquilo que não é lícito não dará, porque vai ser aquele pé, aquela árvore plantada à beira da estrada, que no primeiro momento alegrou-se, mas logo se perdeu. Vai ser aqueles que foram lançados semente nos espinheiros, cuidar os deleites, todos os deleites do mundo, e nos perdemos. Porque se nós amarmos o mamon mais do que a Deus, um vai se opor ao outro. Se somos daqueles que queremos tudo lícito para que seja firmado, nós vamos dar aquilo que é lícito também receber. Que nessa noite você venha encontrar o Senhor Jesus. Que essa campanha venha te fazer a voltar para Deus e ver o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele é glorioso, o quanto Ele é majestoso, o quanto Ele nos renova pela palavra. Mesmo estando ancião, nós somos renovados. Mesmo estando em medianidade, mesmo estando em adolescência,
quando decidimos ouvir a palavra de Deus, nós vamos crescer nele, nós vamos ser beneficiados por ele em nome de Jesus. Que você venha ser um galho da videira, dessa videira, que está tanto a falar, porque Jesus habita, e aquele que Jesus habita só tem boas palavras. Só tem aquilo que Deus vai fazer, porque Deus falou as boas palavras, produz a terra. E Deus viu que isso era bom. Produz a mar e Deus viu que isso era bom. O Deus poderoso que fez separação entre água e terra, o Deus poderoso, e viu que isso era bom. A primeira, a segunda, a terceira manhã, tarde e manhã, e viu Deus que isso era bom. Tudo começa pela tarde na boa escolha e manifesta na manhã e na noite a qual o Senhor ouviu. Eu pus uma palavra no meu coração e amanheci com ela. E Deus falou sobre o amor, que tudo pode, porque até a semente para nascer dói. Tudo que fazemos muitas vezes dói ao nosso coração, mas nós vamos crescer em Cristo, crendo e sabendo que tudo que é lícito nos trará alegria e gozo, que seja 2 minutos, 3 minutos, 2 horas, 1 hora, 20 minutos. E aquilo vai encher nosso coração para os momentos de adversidade, estamos cheios. Não olhemos aquilo que os outros estão fazendo, mas vemos com os olhos abertos o que estão fazendo. Hoje o Senhor falou assim, veja, abre os olhos e veja o que estão fazendo. Mas não aceite em seu coração a consciência que não te pertence, porque Deus te chamou para novidade. E se eles estão assim, que você está repudiando, não vai entrar no seu coração, porque você prefere que tudo seja lícito perante o Senhor. Mas tudo pode, mas nem tudo é lícito. O Deus poderoso que os servos de alguém começou a se servir uns aos outros e perdeu a presença de Deus. Eu não quero servir alguém e perder a presença de Deus. Eu não quero me servir naquilo que não é meu e perder a presença de Deus. Mas aqueles que estão servindo com integridade receberão. Serão perseguidos, porque está escrito. Está escrito que assenta aquele que deixou tudo para servir na casa do Senhor. Mas tem uma coisa, vai receber centros com perseguição. Mas seremos vencedores, porque ninguém taca pedra para machucar a árvore que está vazia, mas a árvore que está cheia de fruto. Muitas vezes atacado, o Senhor Jesus te visita. Você crê? Que você escolha, porque tudo você pode. Deus te deu o poder de escolha, tanto para as coisas lícitas ou ilícitas. Aquilo que não é lícito não permanecerá, porque foi testado e reprovado. É hora que você seja firme, plantado na casa do Senhor, sendo um galho da árvore, firmes. E quando a poda vier, você vai entender que é para tudo bem. O Senhor me deixou aqui em revelação a palavra do Senhor para toda glória e honra. Em Mateus 17, versículo 14 a seguir. Escute com atenção. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-lhe de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E respondeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. E respondeu o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. E então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: porque não podemos nós expulsá-lo. Preste atenção. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão. E ao terceiro dia ressuscitará. Eles se entristeceram muito,
E chegando eles a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os que cobraram as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E, entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos, dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo, estão livres os filhos, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar e o anzol, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrará um estanter, toma-o e dá a mim e por ti. Glória a Deus, o Senhor sempre vai levar a necessidade suprida a nós, mas Ele vai mandar em algum lugar. Os filhos de Deus já foram salvos e prósperos e abundantes são em Cristo, com Cristo. Porque eis que estão cheios campos, estão floridos, eis que a seara é enorme e há poucos ceifeiros. O povo de Deus é diferente, crê para ver, não vê para crer. O povo de Deus não é coitado, é abençoado. O povo de Deus não é qualquer um, é o povo de Deus e tem poder na igreja do Senhor Jesus sobre toda a terra. Oremos pela campanha em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, aos teus que o Senhor dá visão de todas as coisas, como o Senhor fez a Daniel, como o Senhor fez a todos os seus chamados, os que são a boca do Evangelho do Senhor, os pés gloriosos e formosos que levam a palavra do Senhor em todo o globo da terra. Que o Senhor, meu Deus, venha nesse momento a visitar aqueles que estão, Senhor Jesus, sob punição de suas escolhas e daquilo que não é lícito, se ajuntando e fazendo aquilo que não se deve fazer. Mas o Senhor, Pai, é bondoso para aqueles que escolheu o que é lícito e se esforçando e negando a si mesmo. O Senhor é o Deus que prospera o teu povo desde a semente, criando raízes fortes e troncos fortes, e são árvores que suportam todo o peso dos frutos, mas depois são podadas para produzir muito mais e que o peso não lhes sobrevenha. Eu oro em nome de Jesus Cristo, porque aquilo que é do Senhor é testado, estabelecido. Aquilo, meu Deus, que está se movendo, não consegue ficar em pé, o Senhor tira, mas aquilo que está fincado com raiz, o Senhor faz permanecer. Dá-nos a liberdade de escolher mesmo e dá-nos a força e o poder para todo o bem, porque nós somos terra do Senhor. Eu oro em nome de Jesus para que esse canal prospere segundo o que Deus quer, na quantidade, porque não é o número que está escrito, mas é o coração agraciado e a força e o poder de assim o fazer. Eu oro por essa campanha, que esse povo te conheça, ao te conhecer, eles possam escolher aquilo que é lícito e ter prosperidade, contentamento e alegria, porque quando estamos no Senhor, há plenitude de bênção. Eu oro em nome de Jesus Cristo e agradeço. E você daí escreva amém, amém e amém, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, boa noite. No nome do Senhor Jesus, deixe seu joinha, compartilhe, ouça e faça tudo aquilo que Deus ordenou, o dar e o receber. Amém? Glória a Deus, aleluia.